Bem, meus queridos alunos, vamos retornar aqui à última parte da nossa aula. Falar aqui agora dos antiadrenérgicos, ou antagonistas, né, adrenérgicos, ou bloqueadores. São nomes que você pode ver aqui dessa classe. Vale ressaltar que elas não têm o uso direto na odontologia, tá? Mas elas são relevantes no sentido de que alguns dos seus pacientes que fazem uso desses medicamentos podem ter reações adversas lá no seu consultório. Então a gente tem que estar ligado aqui quais são as suas reações, quais são os medicamentos. Vou falar primeiramente dos bloqueadores alfa-adrenérgicos, ou antagonistas alfa-adrenérgicos. A fenoxibenzamina, fentolamina e tazocina. A fenoxibenzamina é um antagonista não seletivo, né? Atua tanto alfa-1 como alfa-2, mas o que é interessante falar dele é que ele faz o chamado bloqueio irreversível. Ele liga de maneira irreversível no receptor. Não permite que seja revertido o processo pela liberação de mais neurotransmissor ou um antagonista, por exemplo. E a única maneira vai ser você ter novos receptores. E isso vai levar 24 horas. Então a fenoxibenzamina ela tem um efeito farmacológico ali de 24 horas, bloqueando esses receptores. Quando a gente fala de receptor alfa-1, a gente lembra que é um receptor muito importante no processo de vasoconstrição. Vamos ver aqui. Sim, o seu uso terapêutico, principalmente em um tipo de tumor chamado de feocromostoma, que é um tumor que ocorre na suprarrenal, aqui na glândula renal, vou marcar aqui para vocês, tem uma imagenzinha, que você tem a secreção muito elevada de epinefrina, por exemplo, catecolaminas, epinefrina, que podem causar crises hipertensivas no paciente. Então, para você controlar isso, você usa a fenoxibenzamina. Então, ela pode ser usada antes da remoção cirúrgica do tumor. Você vai romper células, não vai extravasar muita catecolamina aí. Aí você quer prevenir aquela crise hipertensiva. E no manejo crônico também, de pacientes que não podem fazer a cirurgia. Aí vem os efeitos adversos que ele pode causar, sendo o principal, até marquei aqui, já está marcado, a hipotensão postural. Aqui, o que seria isso? Hipotensão ortostática. Essa hipotensão postural se remete ao fato do paciente estar deitado, aí vai levantar, quando ele levanta muito rapidamente, ele tem uma abrupta queda de pressão. Isso pode dar uma vertigem, até um desmaio, perda de consciência, uma queda no paciente. Então, você tem que estar atento. Se você sabe que seu paciente faz o uso de um alfa-bloqueador, como a fenoxibenzamina, corre o risco, né, de ter uma hipotensão postural. Então, quando você for levantar ele da cadeira, levantar lentamente. Além disso, congestão nasal, náuseas, êmesis, disfunção sexual e alguma taquicardia reflexa, mediada por baroreceptores, tendo em vista que é um vasodilatador, vamos assim dizer. Agora a gente vai falar um pouco. Cadê o meu laser? Tá aqui. Falar um pouco aqui dos bloqueadores beta. Então, ele dá o exemplo aqui, o propranolol, um antagonista beta não seletivo. Então, o propranolol é o protótipo, né? Ou seja, ele foi o primeiro fármaco relacionado aos antagonistas beta adrenérgicos. Então, ele bloqueia tanto beta 1 como beta 2, com afinidade semelhante. Assim, o propranolol diminui o débito cardíaco, tendo efeitos cronotrópicos e onotrópicos negativos. O débito cardíaco trabalha, o consumo de oxigênio diminui pelo bloqueio do receptor beta 1. Como falei nos vídeos anteriores, o beta 1 é um receptor adrenérgico cardíaco. Mas
Aí vem um efeito que não se espera, né, que é o bloqueio de receptores beta 2, principalmente pulmonares, que aí você pode causar aqui uma broncoconstrição, né? Então, pacientes que têm problemas respiratórios, doenças respiratórias, não podem usar esse medicamento, que é um antihipertensivo. Propranolol usando como antihipertensivo. E hoje já se tem bloqueadores beta específicos, né, que não causam esse tipo de efeito. A gente vai ver daqui a pouco que tem um outro efeito relacionado à odontologia. A gente vai já falar deles. Além disso, tem aqueles fármacos que afetam, quer dizer, a gente já viu o alfa-bloqueador, viu o beta-bloqueador, agora a gente vai falar daqueles que afetam a liberação ou captação do neurotransmissor. Como falei lá no primeiro vídeo, a reserpina, né? Ele bloqueia o VMAT, que é o transportador vesicular de aminas, diminuindo a disponibilidade de nora. Aí você tem uma depleção de aminas biogênicas em geral. A função simpática é bloqueada devido à baixa liberação de nora. Foi historicamente usada na hipertensão, mas hoje com outros fármacos já não é tão usado assim, já é muito menos usado, né? Já se tem muitas outras opções para tal. Então ficou ali mais assim nível histórico, né, de conhecer da farmacologia, um pouco da história da farmacologia. Uso terapêutico na odontologia, na prática, o cirurgião dentista pode receber pacientes que estão utilizando fármacos simpatolíticos, ou seja, não tem o uso, mas o teu paciente pode estar usando. Então tem algumas reações que o dentista tem que estar atento. Por exemplo, o risco de hipotensão ortostática, queda da pressão, né? Perda, que pode levar a uma queda, e coloca aqui perda de elementos dentários, até fratura da mandíbula, ou seja, o paciente cair a pressão e perder a consciência e cair ali dentro do seu ambulatório odontológico. Além disso, os beta-bloqueadores, como falei anteriormente, que bloqueiam tanto o beta 1 quanto o beta 2, eles podem inibir uma vasodilatação beta 2. Como falei lá na primeira aula, o beta 2 ele faz vasodilatação dos músculos, dos órgãos internos, que dá um equilíbrio hipertensivo, né? Então isso aqui ele é perdido, ele não tem essa vasodilatação. Aí pode acontecer o que? Episódios hipertensivos após anestesia local, contendo vasoconstritor, por exemplo, a epinefrina. Então ele fica mais sujeito, isso é meio que uma interação farmacológica, né? Então isso o dentista tem que estar atento e fica mais sujeito a esse tipo de reação, episódio hipertensivo, se ele usa o propranolol, por exemplo. Então tem que estar atento. Ou seja, eles não têm uso terapêutico. Ou seja, o dentista não usa, mas pode trazer reações e complicações que vão se manifestar ali dentro do consultório. Bem, gente, era isso. Vou agradecer, espero que vocês tenham um bom estudo. Qualquer dúvida pode mandar mensagem aí. Abraço!